Se você fez isso, não chame de transição de carreira. Siga o vídeo até o final e eu vou te mostrar como conseguir permanecer com minhas atividades, ainda que aparentemente distantes e não semelhantes elas pareçam ser. Vamos nessa? Eu me chamo Vinícius Bonfim, sou professor, tatuador, psicanalista, aquarelista, ceramista e essas atividades não parecem ser conexas. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória para vocês entenderem como é que isso aconteceu. Portanto, me parece que essas atividades, né, não se conectam. Professor de direito com aquarelista, com ceramista, com tatuador, psicanalista, e são muitas atividades, né? Mas vale ressaltar que a tatuagem, a aquarela e a cerâmica estão dentro de um lugar, de um ramo do conhecimento que é artístico e de uma liberdade de expressão artística. O direito e a psicanálise estão dentro de um campo que nós podemos dizer que das ciências humanas e sociais, onde eu tenho mestrado e doutorado na área. A minha formação em direito é uma formação em teoria do direito. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área. No mestrado eu trabalhei teoria discursiva, então eu fiz um estudo mais cuidadoso sobre a análise do discurso. Eu sou professor de direito de hermenêutica, e a hermenêutica é um campo do conhecimento que estuda a linguagem. Para a gente ter uma ideia, né? A linguagem, para o Lacan, grande orientação dentro da psicanálise que nós temos, a linguagem é o que estrutura o inconsciente. A hermenêutica faz uma análise da linguagem na aplicação, quando hermenêutica jurídica, dentro do campo do direito. Mas a hermenêutica ela nasce lá do campo teológico, com Martinho Lutero, sobretudo, quando a gente pensar a modernidade. Depois, vai para o campo filosófico, com Schleiermacher, Guattari, depois entra para a modernidade, para o século XX, com Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, autores importantes dentro da filosofia da linguagem. Até chegar em Habermas, que é o autor que eu tive o prazer, né, de estudar, autor vivo e um dos mais importantes autores da modernidade, que dialogou com vários outros importantes autores, como o próprio Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze, enfim, né, autores caros, autores importantes, autores para a psicanálise, para a filosofia. Então Habermas é um autor chamado da segunda geração da escola de Frankfurt, um autor alemão, né, importante autor que trabalha teoria da comunicação, teorias discursivas e que no decorrer de toda a sua trajetória ele acaba já numa maturidade intelectual, podemos dizer assim, que é um autor vivo com mais de 90 anos, colocar o direito enquanto uma centralidade para uma teoria democrática. Mas toda a base que estrutura, né, a teoria habermasiana é da filosofia crítica. É uma filosofia crítica fundamentada na linguagem. É o lugar onde eu me encontro, né? É o lugar da filosofia da política, da filosofia da linguagem, onde a psicanálise tem um campo de atuação, sobretudo da abordagem mais social, muito fértil, que a terceira geração da escola de Frankfurt nada de braçada, como, por exemplo, Axel Honneth, né, que vai trabalhar teorias do reconhecimento com um forte vínculo em Hegel, que é, aí podemos dizer, do idealismo alemão, a base do direito. Então, eu consegui fazer um distanciamento do direito positivo, ainda que ele seja, em grande parte, nas aulas do direito, o objeto de estudo, eu consegui fazer um distanciamento para que a filosofia possa olhar por cima da floresta, né? Usando o termo aqui hegeliano, né? Que eu consiga observar a floresta como um todo, né? Ver acima das copas e não ficar por debaixo da floresta e um tanto perdido. Não me interessa e nunca me interessou, na verdade, ser um jurista do direito positivo. E isso me fez com que a abordagem psicanalítica começasse lá 15 anos atrás na minha formação. Quando eu comecei a fazer minha análise pessoal, em 2005, ou seja, 20 anos atrás, logo depois eu me formei em Direito, já entrei imediatamente no mestrado, e a primeira disciplina do meu mestrado foi Teorias Contemporâneas de Estado, em que eu fui fazer uma abordagem junto com um professor muito especial para a minha formação. A gente foi estudar Zizek,
né, o mapa da ideologia. E eu fiquei responsável pelo Lacan, o estágio do espelho. E para explicar o estágio do espelho do Lacan, eu tive que me aprofundar no autor. E de lá para cá, e aí especialmente em 2007, né, já em processo de análise pessoal, em 2007 eu comecei a estudar psicanálise e não parei mais, né? Para quem estuda e para quem sabe o que é a psicanálise, sabe o quão fascinante é esse campo. E o tanto que a psicanálise dialoga com a filosofia, que é a base da teoria do direito, onde eu estudei grande parte da minha vida, né? Então, aqui dá para fazer uma conexão muito clara, pelo menos para mim, espero, e essa é a responsabilidade que eu tenho aqui para com vocês, de deixar esse campo da linguagem do inconsciente, da linguagem que estrutura o sujeito, conectada, né? Essa abordagem entrelaçada. Ainda que tenhamos cortes específicos temáticos, mas quando se fala de identidade, reconhecimento e direitos, a gente está falando de um lugar muito comum para a psicanálise e para o direito, né? Eu não vejo grandes distinções, né, ou distanciamentos nesse lugar. Pelo contrário, eu vejo uma aproximação tremenda. E quando me vejo enquanto professor de hermenêutica e psicanalista, não é uma transição de carreira, mas uma abordagem que é mais abrangente do que o direito positivo me permite. Pensando no senso comum, por exemplo, o direito seria usar terno e gravata e ir para, né, audiência com o juiz, e não é sobre isso que nós estamos falando. O Jax, um grande amigo meu, me ligando agora, porque a gente tem. Vai ficar no vídeo, né? A gente tem uma palestra agora, inclusive, sobre decolonialidade no campo psicanalítico de Minas Gerais. É sobre isso. O Jax também é um jurista e também está em processo de formação. Ele vai ficar aqui, o nome dele vai para o vídeo, porque faz parte desse processo mesmo, né, de construção do saber, da linguagem, da democracia, do sujeito, do inconsciente, né? Sou onde não estou. Onde é que eu não estou? Na minha linguagem do inconsciente. É uma frase clássica do Lacan. Vinícius, mas e a tatuagem? Como é que ela entra dentro desse campo de diálogo, de discurso, de identidade? Puxa vida, né? Aqui eu tenho um campo fértil para falar sobre a tatuagem, sobre inscrições, sobre escritura, sobre memória, quem nós somos, o que nos constitui. E para a gente chegar a escrever na pele, a gente sente na pele, né? E estou usando aqui esse jogo de linguagem para brincar com a própria tatuagem enquanto um recurso de fazer com que nós tenhamos pontos específicos do que nos afeta. Nós estamos falando sobre os afetos, sobre os circuitos de afetos, aqui para lembrar o Vladimir Safatli, né? Sobre o que me constitui enquanto sujeito, né, desse mundo que se aliena inicialmente com um nome, com uma linguagem que me são postos, né? Não escolhi meu nome, nem escolhi falar português, mas uma necessidade é a comunicação em português e uma necessidade de colocarem um nome em mim, né? Vinícius. Enfim, uma escolha alheia à minha vontade. Nada contra o meu nome, eu adoro, por sinal, mas é um processo já antes do meu nascimento, de alienação. Então, a tatuagem ela chega como uma inscrição na pele que eu hoje escuto queixas, desejos, afetos, histórias com muita atenção, né? E uma atenção que a psicanálise me permite fazer com um diferencial, né? Com um cuidado de fazer a arte com uma conexão da identidade do sujeito e com uma escuta psicanalítica. Isso para mim é grandioso, né? Me vejo num lugar privilegiado e não chamo isso de transição de carreira, mas são abordagens que se complementam, que se cruzam, que se entrelaçam. E isso enriquece muito o campo jurídico, o campo artístico, o campo filosófico e o campo psicanalítico, né? Esse lugar onde eu faço a aquarela, trabalho com o barro, com a argila,
fala do lugar, do ethos, da minha casa, da minha estética, da minha ética, da minha produção, né, do lugar onde eu desejo estar. E dentro desse tripé, né, de autocuidado com a minha análise pessoal, com um processo permanente de formação acadêmica e formação dentro do campo psicanalítico, e, sobretudo, com o processo de supervisão dos meus atendimentos, que já se iniciaram há algum período, né? Não divulgo aqui, porque até por uma questão ética minha, de não vender, não tem intuito nenhum de vender análise aqui, né? Pelo contrário, estou num processo de construção da própria identidade, mas também de ética, de ajuda, de cuidado, de auxílio, né? Então, não chamo isso e nem chamaria caso vocês fizessem uma abordagem transdisciplinar, intercultural, né? Que pudesse capacitá-los ainda mais a dialogar com outras áreas, como transição de carreira. Eu chamaria assim como uma abrangência, um enriquecimento, um diálogo muito mais intercultural, né, mais produtivo e que te permite conversar, dialogar, se manifestar e se produzir, né, é autopoiesis, né, é a poética, né? A ética, poética, estética, o lugar onde a gente quer se colocar nesse mundo com muito mais sabedoria, né? Com muito mais capacidade de manifestação. E, enfim, né? Não quero prolongar aqui nesse vídeo, mas é uma mera abordagem, ainda que um tanto rápida, sobre a minha produção acadêmica, que tem livros, artigos produzidos, muitas aulas, congressos internacionais dentro do campo da psicanálise, da tatuagem, inclusive, artigos nesse tema da psicanálise, da tatuagem e, sobretudo, do direito, né, que é grande parte da minha carreira foi dedicada a uma análise estética, em especial das instituições na construção dos sujeitos. Eu vou deixar para falar especialmente da psicanálise e das artes em um outro momento, para esse vídeo não ficar tão longo, mas em breve eu dou mais feedback para vocês, para não fazerem uma transição de carreira, né? Se assim for o desejo de vocês, se vocês estiverem ouvindo esse desejo também, né? Que são duas questões diferentes. Se é uma questão de desejo e se esse desejo merece e está sendo escutado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.